Você acreditaria se eu lhe dissesse que existem objetos hoje considerados sagrados pela Igreja e que supostamente possuem poderes mágicos, milagrosos e até mesmo carregam maldições assustadoras? Esses objetos pelos quais me refiro teriam de alguma maneira entrado em contato com Jesus Cristo e de alguma forma sobrevivido ao longo do tempo, sendo cobiçados por grandes nomes da história que acreditavam fielmente na obtenção de seus poderes para aqueles que os possuíssem. Veja agora nesse vídeo 7 relíquias sagradas da Igreja e suas origens. Vamos bibliografar para você. Número 1. Coroa de espinhos. Segundo os relatos bíblicos, os soldados romanos confeccionaram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus como parte da zombaria durante sua crucificação. Após a crucificação, acredita-se que a coroa tenha sido guardada como uma relíquia sagrada. No entanto, a trajetória da coroa de espinhos ao longo dos séculos não é completamente documentada. No século IV, Helena, mãe do imperador romano Constantino, supostamente descobriu a coroa de espinhos durante uma peregrinação à Terra Santa. Ela trouxe a relíquia para Roma, onde passou a ser venerada. Desde então, a coroa de espinhos e outras relíquias associadas a Jesus Cristo foram mantidas e exibidas em várias igrejas e locais sagrados na Europa. A coroa de espinhos foi inicialmente mantida na igreja de Santa Croce, em Jerusalém, em Roma. Mas ao longo dos séculos, partes dela foram distribuídas para diferentes igrejas e locais de peregrinação em toda a Europa. Hoje, fragmentos da coroa de espinhos estão alojados em várias igrejas e instituições religiosas em todo o mundo. Um dos locais mais conhecidos onde a coroa de espinhos é venerada é a Catedral de Notre-Dame, em Paris, França. A coroa foi mantida lá por séculos, até que um incêndio devastador atingiu a catedral em abril de 2019. Felizmente, a coroa de espinhos e outras relíquias foram salvaguardadas a tempo e sobreviveram ao incêndio. Após a restauração da catedral, a coroa foi devolvida ao seu lugar de destaque. Número 2. Vera Cruz. A Vera Cruz, ou True Cross em inglês, é uma relíquia que se acredita ser a cruz na qual Jesus Cristo foi crucificado de acordo com a tradição cristã. Sua história remonta ao relato bíblico da crucificação de Jesus, mencionado nos Evangelhos. A tradição cristã sustenta que a cruz também foi descoberta no século IV por Helena, mãe do imperador romano Constantino, durante uma peregrinação à Terra Santa. Segundo a lenda, Helena teria viajado para Jerusalém em busca das relíquias da Paixão de Cristo. Ela teria encontrado 3 cruzes em um local que se acreditava ser o Calvário, onde Jesus foi crucificado. Para determinar qual cruz era a Vera Cruz, um doente gravemente enfermo teria sido trazido até as cruzes. Quando o doente tocou a terceira cruz, a Vera Cruz, ele teria sido miraculosamente curado, o que levou à identificação da Vera Cruz como a verdadeira. Após a descoberta da Vera Cruz, a tradição cristã sustenta que partes dela foram distribuídas em várias igrejas e locais sagrados em todo o mundo cristão. Fragmentos da Vera Cruz também foram usados para fazer relíquias mais pequenas, como crucifixos. Hoje, a autenticidade da Vera Cruz é objeto de debate e ceticismo, porque ao longo dos séculos, muitas igrejas e locais religiosos alegam possuir fragmentos da Vera Cruz, tornando difícil estabelecer a autenticidade de qualquer um deles. Mas em última análise, a Vera Cruz é uma relíquia sagrada importante para muitos cristãos, independentemente de sua autenticidade histórica. Ela continua sendo um símbolo poderoso da Paixão de Cristo e é venerada em todo o mundo cristão. Número 3. Escada Santa. Você acredita que uma escada pode ser considerada uma das relíquias de Cristo? Para muitos cristãos, essa ideia é perfeitamente viável. Se você estiver familiarizado com a narrativa que levou à crucificação de Jesus, deve saber que antes de ser crucificado, ele foi conduzido ao julgamento de Pôncio Pilatos na cidade de Jerusalém. Pilatos, que era o governador da província romana da Judéia, também atuava como juiz quando necessário. Durante o julgamento de Jesus, Pilatos chegou a simbolicamente lavar as mãos, recusando-se a assumir a responsabilidade pelo derramamento de sangue de Cristo. No entanto, o aspecto mais notável desse julgamento é que Jesus precisou subir uma escadaria para chegar ao local onde Pilatos estava. De forma surpreendente, essas escadas foram realmente removidas de Jerusalém e transportadas para a Europa no século IV.
Essa escada em questão é composta por 28 degraus de mármore revestidos de madeira e encontra-se atualmente na Arquibasílica de São João de Latrão, na cidade de Roma, Itália. Número 4. Pregos da crucificação. Os pregos que atravessaram as mãos e os pés do homem de Nazaré, também conhecidos como cravos da cruz, são objetos que desempenharam um papel crucial no evento da crucificação de Jesus, conforme descrito nos Evangelhos do Novo Testamento da Bíblia. A crucificação era um método de execução utilizado pelos romanos na época e envolvia a fixação da vítima a uma cruz por meio de pregos ou cordas. De acordo com a lenda, os pregos usados na crucificação, segundo a tradição, teriam sido enterrados com a cruz e, devido à associação com o derramamento do sangue de Cristo, foram objeto de grande reverência desde sempre. No século IV, mais uma vez a imperatriz Helena enviou parte da cruz a seu filho Constantino, bem como 2 dos 3 pregos, que ele incorporou em seu cavalo, seu capacete e seu escudo, acreditando que os pregos o protegeriam nas batalhas. Ao longo da história, há registros de diferentes destinos para os 3 pregos. Um deles foi mantido em Santa Maria della Scala, em Siena, um dos hospitais mais antigos da Europa, que se tornou um local de peregrinação, e atualmente eles estão preservados em Milão, onde anualmente, em 14 de setembro, a relíquia é exibida e venerada na Catedral de Milão para celebrar a festa da exaltação da Santa Cruz. Número 5. Lança do Destino. A Lança do Destino, também conhecida como Lança de Longinos ou Lança Sagrada, é uma relíquia que, de acordo com a tradição cristã, teria sido a lança usada para perfurar o lado de Jesus Cristo durante sua crucificação. De acordo com o relato bíblico, após a morte de Jesus na cruz, um soldado romano chamado Longinos teria perfurado o lado de Jesus com uma lança para verificar se ele estava realmente morto. Isso ocorreu após Jesus ter entregado seu espírito, e quando a lança perfurou o lado de Jesus, dele teria jorrado sangue e água. Isso se tornou um simbolismo importante para os cristãos. A Lança do Destino é mencionada em várias tradições e lendas medievais, atribuindo-lhe poderes especiais, e sua história é frequentemente envolta em mistério. Quanto à sua localização atual, existem várias reivindicações de relíquias que se dizem ser a Lança do Destino. Uma das mais famosas é a Lança de Santo Maurício, que está alojada na Igreja de Santo Maurício em Turim, na Itália. Outra alegação vem do Museu Hofburg, em Viena, na Áustria, onde uma lança é mantida como sendo essa relíquia. A autenticidade da Lança do Destino é frequentemente questionada. No entanto, a lança continua a ser uma importante relíquia religiosa e objeto de devoção para muitos fiéis. Número 6. Santo Sudário. O Santo Sudário, também conhecido como o Sudário de Turim, é uma relíquia religiosa que é tradicionalmente considerada o tecido que teria sido usado para envolver o corpo de Jesus Cristo após sua crucificação. De acordo com a tradição cristã, o Sudário de Turim teria as marcas do corpo de Jesus, incluindo o rosto e o corpo, e manchas de sangue que seriam resultado da crucificação. Acredita-se que o sudário tenha capturado a imagem de Jesus quando ele ressuscitou dos mortos. O Sudário de Turim é uma peça de linho de aproximadamente 4 metros de comprimento por 1 metro de largura, e possui a imagem de um homem com marcas que correspondem às feridas de Jesus na crucificação. Ele é mantido na Catedral de São João Batista, em Turim, na Itália. Não há registros históricos confiáveis que documentem a origem do sudário antes do século XIV. A primeira menção documentada do sudário data de 1357, quando foi exibido em Lille, França. Desde então, ele passou por várias localizações na Europa, até ser transferido para Turim, onde permanece desde o século XVI. Em 1988, amostras do tecido foram submetidas à datação por radiocarbono, que indicou que o sudário datava da Idade Média, contradizendo a crença de que era da época de Jesus. No entanto, esse resultado foi contestado por alguns pesquisadores que alegaram que as amostras usadas para a datação podem ter sido contaminadas ao longo dos séculos. E número 7. Santo Graal. O Santo Graal é uma relíquia lendária e sagrada da tradição cristã, frequentemente associada ao cálice usado por Jesus Cristo na Última Ceia, e em algumas versões das lendas arturianas, ao recipiente usado para coletar o sangue de Cristo na crucificação. A história do Santo Graal é amplamente baseada em lendas medievais e literatura arturiana, e sua existência é envolta em simbolismo. De acordo com as lendas,
O Santo Graal teria sido objeto de busca por cavaleiros da Távola Redonda do rei Arthur, como Sir Galahad, Sir Percival e Sir Lancelot. A busca pelo Graal simboliza a busca pela perfeição espiritual e a redenção. Nas histórias, aqueles que são dignos e puros de coração são capazes de encontrá-lo. O Santo Graal é frequentemente representado como um cálice, embora sua forma e natureza variem nas diferentes versões das lendas. Ele é um símbolo de pureza, graça divina e a presença de Deus na Terra. A existência real do Santo Graal é altamente questionada e, na realidade, nunca foi comprovada. Ele é considerado mais uma relíquia espiritual e literária do que uma relíquia física. Agora eu te peço que se junte a essa comunidade, faça parte você também. Inscreva-se e compartilhe nossos vídeos com um amigo. Nos ajudará demais. A todos, tchau.